Hoje nós vamos falar de um pintor que foi muito expressivo no barroco italiano chamado Caravaggio. Ele teve um estilo de pintura e um estilo de vida também muito próprio. Ele foi um dos maiores artistas do barroco italiano. Só que ele tinha uma personalidade e um estilo de vida muito forte, muito extravagante. Então, grande parte da sua obra chocou muito a sociedade da época, porque a sociedade não estava muito preparada para receber o tipo de obra que o Caravaggio propunha. Então, a sua pintura foi considerada muito revolucionária para a época, mesmo pelas técnicas que ele usava e pelas pessoas, a maneira que as pessoas eram retratadas e principalmente pelo tipo de modelo que ele usava. O modelo que ele colocava, né, para servir de modelo para suas figuras na tela, eram pessoas simples, pessoas do povo, marinheiros, prostitutas. Então, isso, de certa forma, a sociedade era bem preconceituosa e não estava muito preparada para esse tipo de inovação. E também a técnica que ele usava era bastante nova. As pessoas até então estavam acostumadas com o Renascimento, que tinha todo um fundo, que tinha toda uma história na tela, e o Caravaggio ele não usava esse tipo de técnica. Então ele colocava os personagens e pronto, e acabou. Então ele praticamente, as obras eram um fundo escuro, fundo totalmente negro, e isso era uma característica nova que as pessoas não estavam muito acostumadas. Ele costumava dizer: "Não sou um pintor valentão, como me chamam, mas sim um pintor valente, isto é, que sabe pintar bem e imitar bem as coisas naturais." Ele realmente sabia imitar com uma precisão assombrosa o corpo humano. Ele sabia representar com uma precisão assombrosa os sentimentos humanos. Então, as obras de Caravaggio, a gente olha para os detalhes que são pintados e a gente se choca com tanta perfeição. Ele nasceu em Milão e mais tarde ele passou a viver na Vila de Caravaggio, daí o seu nome, né? E a sua família saiu de Milão fugindo de uma peste que assolou a região nessa época e por isso ele adotou o nome de Caravaggio, porque ele passou a viver nessa vila. Ele, com 6 anos de idade, ele perde o pai, então ficam só ele e a mãe. Aí, com 12 anos, ele começa a frequentar um ateliê de um pintor que não era assim muito expressivo lá em Milão, mas mesmo assim foi a primeira escola, vamos dizer assim, de Caravaggio, onde, aliado ao talento que ele já tinha, ele pôde crescer e aprender muito, sendo aprendiz durante vários anos nesse ateliê. Com 18 anos, a mãe dele falece, e isso reafirma para ele a questão dele ser pintor e se tornar pintor, se assumir como pintor. Então, ele toma isso, todo esse talento que ele tinha, como a sua profissão. Apesar dele não ter tido muitos anos de vida, ele morreu prematuramente, mas o período produtivo dele, que também não foi muito grande, foi de aproximadamente 10 anos, mas foi um período extremamente rico, né, que deixou para nós uma imensidade de, de belezas que a gente admira e desenvolveu um estilo que era muito dele. Então, quando ele, com 18 anos que a mãe falece, ele passa a viver em Roma, e ali a sua vida foi muito difícil. Ele não tinha lugar onde ficar,
ele não tinha se firmado ainda como pintor, então ele vai viver nas ruas. E esse período foi um período extremamente difícil. Ele chega a passar até fome nas ruas de Roma. Até que o cardeal Del Monte entra em contato com obras do Caravaggio, que ele vendia suas pinturas na rua, e aí esse cardeal entrou em contato com essas pinturas e ficou maravilhado com o seu talento. E aí ficou meio que protegendo o Caravaggio por um tempo. E foi nesse período onde ele produziu o maior número de obras de cunho religioso de todo o seu acervo. Só que como ele teve uma vida muito difícil. Então ele perdeu o pai muito cedo, perdeu a mãe pouco tempo depois, foi viver nas ruas. Então tudo isso acabou que influenciou demais no seu estilo de vida. Então ele era muito boêmio, ele levava um estilo de vida muito boêmio. Ele gostava de beber, gostava de farra, gostava de de curtir a vida, vamos dizer assim. E aí, com isso, ele foi ficando endividado, ele recusava trabalhos quando as pessoas pediam que ele pintasse usando um outro estilo, porque ele era extremamente fiel ao estilo que ele tinha, que ele desenvolveu, que foi um estilo muito próprio. Então, se alguém propusesse algum alguma pintura que não casasse com o seu estilo, ele recusava. Então, isso fez com que a sua vida financeira não fosse uma vida muito fácil. Além disso, né, como ele jogava, como ele tinha uma vida boêmia, igual eu já falei para vocês, então ele era um jogador nato. E em um jogo, ele teve um desentendimento com um nobre e acabou matando esse nobre, isso lá em Roma. Daí ele foge para Nápoles e fica um tempo em Nápoles escondido por conta desse crime que ele cometeu. Depois ele vai para Malta, então ele fica assim um período meio que perdido, né? Depois ele vai para Malta, quando ele chega lá, ele se envolve numa briga com outro nobre e chega a ser preso. E depois de um tempo, ele volta para Nápoles e com esse retorno, ele ele se encontra com uns amigos do nobre que ele havia matado. E esses amigos acabam ferindo Caravaggio, né, para tipo vingar a morte desse nobre que ele havia matado. E esse ferimento acabou sendo assim mortal. Vocês vão ver como nos próximos slides. Então, Caravaggio morreu aos 38 anos e o corpo permaneceu em local desconhecido por muitos séculos. Quando foi em 2010, foi formado por cientistas e universitários italianos um comitê chamado Comitê Caravaggio, que anunciou, eles fizeram várias pesquisas, vários estudos, e eles anunciaram que haviam encontrado os restos mortais do pintor. E esse reconhecimento foi feito através de análise de DNA e de carbono. Ele estava em um pequeno cemitério na Toscana e eles divulgaram, né, esses pesquisadores divulgaram que essa informação de que realmente era o corpo do Caravaggio, a veracidade dessa descoberta era de 85%. Então, é praticamente certo que aquele corpo encontrado realmente era do Caravaggio. Só ressaltando, todas essas imagens que vocês estão vendo ao longo da aula são todas obras do Caravaggio. E daí, quando foi em 2018, eles conseguiram identificar a verdadeira causa da morte do Caravaggio, que foi por uma infecção provocada por uma bactéria que foi contraída a menos de um mês da sua morte por ferimentos
em decorrência de uma briga. Então, quando aqueles nobres o feriram, ele não tratou bem a ferida, e aquele ferimento é, infeccionou, e essa bactéria acabou que levou o falecimento do Caravaggio. Aí aqui fala, para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram seus dentes molares, caninos e incisivos, onde tem um montão de vasos sanguíneos, e aí eles puderam, através dessa análise, determinar a causa real da morte do Caravaggio. Ele tomava emprestada a imagem das pessoas comuns da rua para retratar Maria, os apóstolos, né? Então a sua inspiração estava no rosto dessas pessoas comuns, de comerciantes, de prostitutas, de marinheiros, né? De todo tipo de pessoa que não era nobre, né? Então ele não usava nobres para servir de modelo para os seus personagens. E isso acabava que as pessoas não viam com bons olhos. Inclusive, teve um fato que ele foi acusado de usar o corpo de uma prostituta que foi fisgada, né, morta no Rio Tibre, quer dizer, ela foi tirada morta do Rio Tibre, e ele usou aquela imagem daquela mulher que foi encontrada nessas condições para retratar, para pintar a morte da Virgem. Então as pessoas não aceitavam muito bem esse tipo de coisa, né? Porque a Virgem Maria era a Virgem Maria, né? Não podia ser retratada com a imagem de uma prostituta. Então era esse o pensamento das pessoas. Então, mas isso era uma característica das pinturas do Caravaggio, que era retratar o aspecto mundano dos eventos bíblicos, usando o povo comum das ruas de Roma. Então ele não estava nem aí para isso. Ele desenvolveu o seu estilo e foi fiel a ele até o fim. Outra característica muito marcante das obras do Caravaggio é o fundo da obra é sempre raso. O que é isso? Vamos lembrar da Mona Lisa. Quando a gente imagina a Mona Lisa, quando a gente observa a Mona Lisa, a gente vê todo uma profundidade na sua figura, na sua imagem. Né? A gente vê uma profundidade. Atrás da Mona Lisa existe um universo de coisas, existem muitos elementos. Nas obras de Caravaggio, a gente não percebe isso, não existe isso. O estilo que ele desenvolveu era esse fundo sempre escuro, né? Sempre em tons escuros, quando não negros, quando não totalmente negros, e ele costumava colocar em destaque, colocava uma luz artificial naqueles elementos em que ele queria destaque na tela. Então ele trabalhava muito bem essa questão do claro e do escuro. Caravaggio propunha uma pintura natural, direta e até mesmo brutal, que pela sua franqueza renovou a natureza morta, as cenas profanas, bem como os temas religiosos. Então, a maneira em que Caravaggio propunha os elementos, a maneira que ele colocava, a disposição que ele colocava esses elementos, é, o, o sentimento que ele colocava no rosto dessas pessoas era de uma maneira muito própria, muito característica sua. E ele, com isso, ele acreditava que ele estava sendo o mais real possível. Ele procurava ser o mais real possível. Ele não floreava muito as coisas para colocar nas telas, não. Ele pintava aquilo que realmente ele estava sentindo naquele momento. Aí eu vou colocar algumas obras do Caravaggio para que vocês possam apreciar e vocês vão perceber essas características que foram faladas
ao longo da aula. Aqui, ó, o fundo totalmente negro, né? Essa questão do pescoço que está em destaque juntamente com essa cesta de frutas, né? E o nome da tela é justamente Menino com Cesta de Frutas, né? E com esse olhar de desdém, que é o sentimento que ele queria passar nesse olhar. Aqui o elemento principal que está em primeiro plano é essa nobre. Vocês podem perceber que o rosto dela está mais iluminado. E o fundo, né, escuro, cores bem opacas, cores bem escuras. Pontos de claro e escuro também por toda a tela. Cesta de frutas. A inspiração de São Mateus, aqui o fundo é totalmente negro. Algumas partes do anjo a gente nem consegue perceber, né, mas o elemento principal aqui, que está em destaque e que está em luminosidade, é São Mateus. O martírio de São Mateus. Enterro de Jesus. A textura da pele de Jesus, né, é de uma naturalidade impressionante. As veias, o semblante de Cristo, né, a gente consegue perceber até as olheiras. A gente consegue perceber um extremo realismo nesse corpo. Pequeno Baco, que é o deus do vinho. Anunciação. E a cabeça de Medusa, que é uma das obras mais impressionantes, mais impactantes, quando a gente olha, causa um misto de sentimentos, né, de horror. A gente consegue perceber esse horror, esse medo, esse pânico no olhar da Medusa, pouco antes dela virar pedra. Então é isso. Por hoje é só e até a próxima.